Dia. Não sou o irmão Edson, mas bom dia. Bom estar aqui com os irmãos, bom estarmos juntos para adorar o nome do Senhor. Domingo passado, nós, junto com a pastora Eliana, estivemos em Santos. Pela graça de Deus, a igreja lá tem caminhado. Hoje o pastor Kengo está lá e Deus tem abençoado. Tivemos celebração da ceia e foi interessante, porque levamos um tanto de elementos para a ceia e faltou, graças a Deus, né? Tipo de problema, o pessoal falou assim, ainda bem que faltou, já pensou se sobrasse tudo? Aí era ruim, né? Mas a gente agradece a Deus, continue orando pelo trabalho em Santos, tem sido um desafio grande, Deus tem abençoado, e a igreja caminha debaixo da graça de Deus. Danilo pode pôr aí. Hoje nós gostaríamos de pensar um pouquinho. Eu pensei um pouco nesse tema, eu fui conservador, mas a minha ideia era o seguinte: Jesus voltará, e daí? Ok, Jesus volta, mas e aí? Existe um tempo até que Jesus volte. E daí? Né? Parece que esse tipo de indagação não é novidade, né? Esse tipo de indagação, em parte, está presente talvez por conta de ser algo da natureza humana. Nos dias de Pedro, né, quando ele escreveu a segunda carta, esses questionamentos já estavam presentes. E vamos dar uma olhada no contexto. Está me obedecendo o aparelhinho. Deve ter sido eles, né? Agora foi. Mas vamos olhar o contexto de 2 Pedro 3. Antes de pormos esse texto, vamos pensar o seguinte: o que está acontecendo? Qual é o contexto histórico dos dias? Quando Pedro escreveu, em especial a segunda carta, reinava em Roma Nero. E se você conhece um pouquinho de história, Nero, diz a história que ele era meio doido e ele incendiou Roma. E ele pôs a culpa nos cristãos. E por conta disso, os cristãos estavam sendo não só perseguidos, como queimados vivos, como tochas para iluminar Roma e outras coisas desse tipo. Então, desencadeou uma perseguição enorme. E se você conhece um pouquinho do Novo Testamento, no chamado sermão profético, quando Jesus anuncia, lá por Mateus 24, o que iria acontecer, ele fala de um período chamado princípio das dores e a grande tribulação. Agora, você imagina, você está vivendo, você tem contato com aquilo que Jesus falou, e, de repente, está acontecendo isso sobre os cristãos. Qual é a primeira ideia que te vem à mente? Meu irmão, se tiver um trem mais pesado que esse, nós estamos ferrados. Se tiver alguma coisa mais intensa do que isso, então, ninguém aguenta. E, possivelmente, na mente daquelas pessoas, começou a passar-se uma ideia. Estamos no princípio das dores. O fim está chegando. Nós estamos perto de findar as coisas. Esse é o período que Jesus falou. Vai acontecer. Mas a coisa vai apertando, vai apertando, vai apertando, e não acontece. Como de fato não aconteceu. Estamos aqui ainda. E o que acontece na mente das pessoas? Começou a surgir naquele meio questionamentos. E mais do que questionamentos, Pedro vai dizer que começaram a surgir pessoas que começaram a distorcer as verdades de Deus. E olha aqui o contexto. Eu peguei a partir do verso 3, mas você pode ler desde o 1, o capítulo inteiro é destinado a esse tema. E diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Volta ou não volta?
esse negócio vai acontecer, sei não. Continua. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia, agora eu já pulei para o verso 8, tá? Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Olha que interessante. O que houve com a promessa da sua vinda? Volta? Jesus volta? O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Então, qual é o contexto? Pessoas começaram a entender que os dias da volta de Jesus estavam acontecendo. E que se Jesus não voltou, alguma coisa estava errada. E começaram a zombar, começaram a criar ensinos distorcidos. E Pedro bate pesado sobre isso. Não vou entrar nesse contexto em si, mas é esse o contexto que está acontecendo. Agora, você imagina no transcorrer da história que outras situações desse tipo podem acontecer. Por exemplo, durante o Holocausto. Se você é judeu e conhece um pouco da palavra de Deus, o que você pensaria que está acontecendo? Você não seria automaticamente levado a pensar dessa maneira? Se você vive num país onde cristãos estão sofrendo, sendo queimados vivos, como alguns lugares existem em muitos lugares do mundo, perseguições violentas. Nós vivemos no Brasil e não temos ideia do que é isso. Se você vive num lugar desse, qual é a ideia que vem à sua mente de imediato? Mano, se isso aqui não é a grande tribulação, então não sei o que é. Se tiver mais que isso, como diria o meu amigo goiano, quem vai dar conta disso, né? Quem vai suportar isso? E isso é uma tendência natural humana. Por um outro lado, Pedro está batendo pesado porque começaram a distorcer verdades. E essa é a questão mais importante. E olha que interessante se nós aplicarmos ao nosso contexto hoje. Nós estamos vivendo, a OMS já decretou que não é mais pandemia, então estamos vivendo o pós-pandemia, que não sabemos se volta a ser pandemia, ou se vamos sempre viver em estado de alerta para N situações. Recomenda-se sempre que estejamos sempre em alerta, daqui para frente, por isso e por outras coisas que possam acontecer. Mas nós vivemos um contexto, desde início de 2020 para cá, de uma série de coisas. Eu nunca vivi uma coisa dessa. Nunca, nenhum de nós que estamos vivos hoje viveu coisas dessa natureza. Pessoas morrendo, tudo tendo que ser parado, um caos. Nenhum de nós viveu um caos mundial como esse. Aí a coisa está baixando a poeira, vem a guerra da Ucrânia. O que nós temos a ver com os russos, com a Ucrânia? Tudo, meus irmãos. A economia é globalizada. Nós estamos sofrendo consequências. Desde produtos que eram importados da Rússia e da Ucrânia, desde um monte de outras coisas. Afeta a Europa, que depende de um monte de coisas de lá, afeta a economia mundial e afeta aquilo que você come, o combustível que se abastece, o produto que você compra no mercado, numa loja, tudo está influenciado. Além de ter trazido à tona uma série de outras coisas. Eu escutei uma live do pastor Saião. Quem conhece o pastor Saião, ele é muito brincalhão, e a live dizia o seguinte: Gog, Magog, já estou ficando grog. Esse é o Saião, né? Muito brincalhão.
Mas ele estava falando sobre uma série de teorias que começaram a ser desenvolvidas de que os confins da Terra seria a Ucrânia, e que isso tem a ver com o calendário dos sinais dos tempos. Isso desencadeia a crise econômica geral, todos os lugares do mundo. Todos. Quando vai demorar, vai subir, vai voltar, não vai. Quem está dizendo a verdade, quem está dizendo a mentira, o que é verdade, o que é fake, não importa. O fato é que, independente de índice ou de taxa Selic, quando você vai no mercado, você sabe. Quem faz compra no mercado sabe o que custa e o que não custa. Quando você põe combustível ali no seu veículo, você sabe quanto custa. Crise política, não vou entrar em detalhe, mas não é só aqui no Brasil. É mundial a crise. Em todos os lugares existem conflitos políticos. E aí a pergunta que começou a vir na cabeça de muita gente, e por conta disso voou para tudo quanto é lado, lives na internet, falando sobre isso, que estamos entrando nos finais dos tempos, voaram para Apocalipse, voltaram no Velho Testamento em cima de alguns textos, começaram a reavaliar algumas passagens. Não ouvi nenhum deles indo para o sermão profético, nem para a escatologia do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. Mas começou a circular um monte de coisas desse tipo, e nós começamos a pensar, será que vai ter algo pior do que nós estamos vivendo? Não estou entrando em questões de relativização, de valores que nós cristãos estamos tendo que administrar, daquilo que nós devemos entender que é politicamente correto falar ou deixar de falar, a forma como nós falamos, a forma como nós nos posicionamos pode ser entendido como uma forma de desrespeito e não uma defesa da minha crença pessoal. Quando eu defendo a minha convicção pessoal, posso ser interpretado como alguém que está gerando agressividade contra alguém que pensa diferente de mim, não o meu direito de pensar como eu penso. Fora todo esse contexto que o sermão profético fala sobre o amor esfriar e uma série de coisas que iriam acontecer. Não é verdade, irmãos? Quando aquele fotógrafo famoso, Sebastião Salgado, começou a divulgar fotos, aquela famosa de um abutre esperando a criancinha falecer, aquilo, eu falo, aquela imagem fica na minha mente. Todos nós chocamos, mas isso está acontecendo todo dia. E nós não estamos conscientes disso ou não, mas talvez já não nos choca mais. Quando as primeiras notícias de mortes da pandemia começaram a vir, e apareciam números elevados, nós ficávamos chocados. Quando esses números atingiam pessoas mais perto de nós ficamos mais chocados ainda. Mas depois de um tempo, irmãos, era só números. Nós afirmamos, a vida tem que continuar, irmão. Bola para frente. Não estou entrando nesses detalhes de contexto que possa ser avaliado ou questionado. Mas a verdade é que o contexto que nós vivemos tem suscitado na mente de muitas pessoas, e corretamente, preocupações. Será que estamos chegando no final dos tempos? Tem uma piadinha aqui no nosso teologuês aqui de pastor, uma piadinha boba que a gente faz, que tem gente que diz assim, nós nunca estivemos tão perto da volta de Jesus. Claro, hoje é mais perto do que ontem. E amanhã vai ser mais perto do que hoje. Mas quando se fala alguma coisa desse tipo, que quer dizer assim, num português mais esmiuçado, nunca tivemos tantas evidências ou similaridades com o que Jesus dizia dos finais do tempo quanto estamos vivendo. Talvez houvesse, mas não tinha internet, não tinha um monte de coisa e a gente não sabe. Ouvirá falar de guerras e rumores de guerra. Que eu saiba, toda a história da humanidade sempre teve guerras e rumores de guerras, atrocidades para tudo quanto é lado. Mas não tinha internet, então a gente nem fica sabendo.
honestamente, pessoas estão perguntando, e honestamente eu e você temos isso no nosso coração. E deveríamos estar pensando. Só que o que acontece? Como é que Pedro responde isso? Jesus voltará, como devemos ver até lá? E ele afirma que Jesus voltará. O texto do capítulo 3, 2 Pedro, não nega. Jesus voltará e vão acontecer coisas desse tipo. Não do entorno, mas o que vai acontecer. Só que ele não foca no quando Jesus vai voltar. O texto do capítulo 3 não está focado no quando. E parece que a nossa curiosidade instintiva nos leva a pensar no quando. Quando vai ser isso? E já desde os dias de Jesus se perguntava, quando vão acontecer essas coisas? E Jesus já disse, não vos compete conhecer épocas que o Pai reservou para o seu próprio entendimento. Estou traduzindo uma versão aqui livre. Foca em como devemos viver. E a pergunta que nós fazemos, e é honesta, deveria nos levar não em pensar, é agora, não é agora, daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos. A pergunta que nós devemos fazer é como nós devemos viver. E aí, o próprio Pedro diz assim, visto que tudo será assim desfeito, falando do que vai acontecer quando Jesus voltar, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Jesus voltará. Como nós devemos viver até lá? Essa é o cerne do que eu e você devemos pensar. Isso deve ser a nossa preocupação principal. Fazendo um parênteses aqui, existem 2 tipos de fim que a Bíblia coloca. Uau, 2 tipos de fim. Sim, o fim quando eu morrer, para mim é game over, acabou. O dia que eu partir, acabou. Jesus pode ter voltado ou não, acabou. Ou o fim quando Jesus voltar. Com certeza muitos estarão vivos. Não sei se nossa geração estará viva ou não. Mas haverão pessoas vivas. Mas o fim também ocorre quando nós partimos. E aí nós vamos olhar o texto e pensar naquilo que Pedro coloca. Então você avança agora a partir do verso 11. Eu só vou concentrar nos textos. Você vai perceber que nesses versículos, Pedro faz referência do tipo, com o versículo, no próprio versículo 11, quando ele fala assim, visto que todas essas coisas assim serão desfeitas, ou seja, visto que Jesus vai voltar e vão acontecer essas coisas, que tipo de pessoas vocês devem ser, como nós devemos viver? Aí ele mesmo responde, vivam de maneira santa e piedosa, segunda parte do versículo 11. Estou lendo a NVI, mas a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, ela diz assim, a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Ou, na nova versão transformadora, deve ser caracterizada por santidade e devoção. O que é que Pedro está dizendo? Uma vez que, de fato, Jesus vai voltar, e não tenha dúvida, Jesus vai voltar, e essas coisas aqui, ele narra, vão acontecer. Quando eu me converti lá pelos anos 70, entrando nos anos 80, nem nada, era disco, né, que chamava Última Trombeta. E era uma narrativa, disco, né, então não tinha imagem, claro. E ele descrevia como seria o fim. Você ouvia aquele negócio, nossa, a gente ficava com medo. Porque se acreditava piamente no arrebatamento, assim, vamos sumir de repente, enfim, você imagina se o motorista de um ônibus é de Jesus, Jesus volta, ele é arrebatado, aquele ônibus vai bater. Se é um médico cirurgião, o Dr. Kleber está lá fazendo uma fístula num paciente, tal, e Jesus volta, ele vai arrebatado, o paciente não vai ficar lá na mesa.
Então, esse disco aí. Mais para frente, começou a aparecer uma série do Tim LaHaye que chamava Deixados para Trás. Esse aí a maioria já deve ter ouvido. Né? A Última Trombeta é um pessoal mais velhinho aí que ouviu. Mas Tim LaHaye Deixados para Trás também é uma série de livros que se tornou filmes, em que se cria uma ficção do que aconteceria se fosse dessa maneira. Mas o que Pedro está dizendo é que não importa como vai ser, e de fato vai ser. Pedro está dizendo, diante do fato de que vai ser, não importa quando, ou se vamos levantar para os ares, se vai ser assim ou assado, ele está dizendo que isso não tem relevância. O que tem relevância é como nós vivemos. E a primeira coisa que ele está dizendo é que nós devemos ser pessoas que vivem de forma dedicada, agradável a Deus, vivam de maneira santa e piedosa. Ou como Paulo diz aos Filipenses, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Qual a maneira como nós estamos vivendo neste mundo? Nós estamos adequados e encaixados e confortáveis com a maneira como o mundo vive, ou nós vivemos de maneira santa e piedosa? Você entende por que todos os textos falam, nos finais dos tempos, de ambiente de perseguição e dificuldade? Porque se você imagina que, como cristãos, nós estamos vendo, não sei se a Sintra já apertou o que tinha que apertar, ou se tem mais para apertar ainda. Mas quando nós começamos a pôr as nossas posições muito claras, nós somos questionados e em alguns lugares vamos ser tirados para fora. E muitos estão sofrendo processo por calúnia, perjúria, difamação. Muitos acabam deixando de ter oportunidades por conta daquilo que acreditam. E muitos acabam relaxando para ser adequado ao mundo. O que vai fazer? É assim mesmo. E o que aqui nesse texto Pedro está falando é que não. Nesse mundo, eu e você devemos ver de maneira santa e piedosa, de maneira agradável e dedicada a Deus. E essa é a primeira pergunta que eu e você temos que responder. Como nós temos vivido? Nós agradamos a Deus com a maneira como a gente vive? Ah, pastor, eu acordo domingo cedinho, meu irmão. Teve uma galera que estava em Jundiaí ontem, eu falei assim, será que vão aguentar acordar cedinho? Então aí, né? Estou vendo a Carol ali, eu leio cedinho, né? Acordou cedinho para estar aqui. Estavam lá. Oh, pastor, eu venho domingo cedinho, meu. Cai da cama, eu assumo compromisso. O que é isso? Ok, essa é uma parcela. Mas é onde nós estamos? No ambiente de trabalho. Como que as pessoas me olham? Qual é o que eu comunico para as pessoas? Como elas me veem? Que tipo de procedimento eu deixo marcado ali? Aquele ali diz que é crente, mas é um trambiqueiro. Aquele diz que é crente, mas acredita no que ele fala, não. Aquele lá diz que é crente, mas a esperteza é maior do que a fé dele. Como é que as pessoas te veem? Tinha um rapaz que eu fazia um estudo e ele queria, por todas as formas, já não era uma influência, mas ele falou assim, eu trabalho com números. E quanto mais eu faço as coisas corretas, eu dou lucro para a empresa. Mas eu não influencio pessoas. Eu falei, não, faça conforme Deus manda que você faz. E um belo dia, uma colega de trabalho passando por um problema, procurou quem para desabafar? Aquele que era mais correto no procedimento, aquele que tratava todas as pessoas sem diferenciação, com respeito,
aquele que estava ali sempre pronto. E ela desabou e abriu as suas lutas e dificuldades. E ele falou assim, uau, consegui falar de Jesus. Às vezes a gente pensa, queridos, que não tem a ver o que o exercício faz. Não, aquela pessoa fala de Jesus porque ela trabalha com pessoas. É mais fácil. Sempre nós vamos trabalhar com pessoas. Porque por mais que o nosso trabalho é com máquinas, é com números, é com qualquer outra coisa, nós estamos do lado de pessoas. A segunda coisa que Pedro recomenda, vai para o versículo 14, e lá pelas tantas, de novo ele começa, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, ou seja, os fatos que acontecerão, que indicarão a volta de Jesus, e ele diz assim, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Essa é a NVI, na NTLH, faça o possível para estar em paz com Deus, sem manchas, sem culpa diante dele. Ou na NVT, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura, sem culpa aos olhos de Deus. É muito parecido com o que está lá. Eu fiquei olhando qual a diferença, procurei alguns comentários para ver se existe algum entendimento de que ele possa estar falando, e talvez o primeiro texto diz do nosso posicionamento como cristãos, da maneira como eu vivo, e essa parte aqui talvez tenha a ver um pouco com a maneira como eu estou mantendo os relacionamentos. Então, quando diz para vivermos em paz com Deus, ou viver uma vida pacífica, aí eu pensei, o texto de Hebreus 12, 14, diz assim, esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém virá a Deus. Ou seja, nos relacionamentos, na forma como nós estamos vivendo os relacionamentos, vamos esforçar para ter paz com todos e viver relações de modo santo. O que é viver relações de modo santo? É viver de modo correto. Viver relações de modo correto. A nossa natureza humana é difícil. Se alguém faz mal para a gente tem vontade de devolver o mal. Se alguém agride a gente tem vontade de devolver a agressão. Se eu me sinto injustiçado, eu quero cobrar justiça. E às vezes eu faço injustiça para compensar a minha situação de ser injustiçado. O que talvez a diferença sutil aqui esteja, uma tem a ver com a forma como nós estamos no ambiente, outra tem a ver com o que está dentro de mim. Muito parecido as duas coisas, mas ambas apelam, num certo sentido, da maneira santa que eu devo viver, tanto na minha postura de comportamento, de valores e coerência com o que eu acredito, mas a maneira como eu me relaciono, como isso se transforma em relacionamentos. Marido e mulher, pais e filhos, noivos, namorados, colegas de trabalho, como nós vivemos essa relação. A terceira coisa, aí ele começa a avançar, dentro do contexto que ele está vivendo, mais acentuado, ele diz assim, verso 17, vamos ler ele todo, fica mais fácil. Portanto, amados, sabendo disso, ou que sabendo das coisas que vão acontecer, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Na outra versão, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Em outras palavras, Pedro está falando, no ambiente desse tipo, quando podem surgir ensinos distorcidos, tomem cuidado para não ser levados por pensamentos enganosos. Eu diria, no tempo que nós estamos vendo, toma cuidado com o tipo de teologia que você tem ouvido.
Eu não vou fazer essa pergunta, mas se eu perguntasse aqui, quantos aqui assistem mensagens, estudos na internet de outros lugares? Provavelmente a resposta seria todos. Todos nós. Eu, inclusive. Todos nós bebemos de diversos lugares, além de literatura e outras coisas. A pergunta que nós devemos fazer é: tudo que nós temos ouvido produz realmente firmeza para nós? Infelizmente, queridos, eu vou dizer uma palavra que pode te soar como julgamento sobre os outros ou como uma dor de cotovelo. Mas há muitos vídeos e pregadores midiáticos de centenas, de milhares de visualizações e likes, que eu e você precisamos olhar a teologia que está por trás. Estávamos num grupo de estudo do pessoal que tem trabalhado na liderança dos grupos de vida cristã, que a Liana lidera, e estavam comentando sobre a nossa crença em relação à palavra de Deus. Como que as pessoas enxergam a palavra de Deus. E eu fui até incisivo, bastante incisivo com o pessoal, no sentido de que nós temos que tomar cuidado. A ortodoxia diz assim: a palavra de Deus é a única regra de fé e conduta. A palavra de Deus é inspirada na sua integralidade, os seus 66 livros. E ela se constitui como um todo a palavra de Deus para nós. Mas a tendência hoje, são duas vertentes que têm acontecido, que dominam fortemente o meio evangélico. A palavra contém e pode se tornar a palavra de Deus. Contém a palavra de Deus. Quando Deus ministra no seu coração, ela se torna a palavra. Mas ela em si não é a palavra de Deus. A crença ortodoxa que eu acredito que nós deveríamos fundamentar é que a palavra de Deus, original, inspirada, ela constitui a única revelação de Deus para nós. Deus fala no nosso coração, é revelação pessoal, fala. Deus dá direções, Deus dá direções. Mas no nível da palavra de Deus não existe mais. E uma segunda tendência que sai do outro lado, que é só racionalidade, por outro lado. Quando Deus fala comigo, aquilo se torna a palavra de Deus. Então aqui tem textos, eu leio. Quando Deus fala, isso é a palavra de Deus. Tem certos padrões que nós adotamos na igreja, que são o entendimento que nós temos do que Deus possa estar falando. Mas essa é a minha percepção do que eu entendo ser a palavra de Deus. Será que é a palavra de Deus? Eu vi um estudo, uma ocasião, sobre o bezerro de ouro. Para quem conhece o Velho Testamento, quando Moisés subiu o morro e demorava, o povo diz assim: constrói aí que nós queremos visualizar o nosso Deus. O que acontece? Deus sempre falava através de Moisés. Moisés não estava lá, eles queriam uma visualização de Deus. Arão manda juntar todas as coisas de ouro, constrói o bezerro de ouro, e o que ele fala? Adora essa porcaria agora, não? Ele diz assim: eis aqui Israel, o vosso Deus. Como se aquilo fosse uma visualização de quem era Deus. E esse artigo desse teólogo, pensador, ele diz assim: nós criamos os nossos bezerros de ouro para ter uma imagem de quem é Deus. A nossa teologia, o nosso pensamento é o que nós imaginamos que Deus é. Mas devemos toda hora perguntar: será que Deus é assim mesmo ou essa é a minha imagem de Deus? Está na Bíblia, é só ler. Mas às vezes a gente lê o mesmo texto e entende coisas diferentes. Por isso há tantas divergências e segmentos. Mas nós deveríamos ler a palavra de Deus e buscar realmente um entendimento cada vez mais claro. Mas eu tenho que ter noção, e esse é um outro extremo que nós temos vivido, de que não são as percepções. Fulano subiu ao monte, ficou 40 dias em oração e jejum, e Deus lhe revelou os segredos de não sei o que lá.
Deus fala, claro que Deus fala. Se o cara passou 40 dias de jejum e oração, ele está com o coração perto de Deus, Deus vai ministrar muitas coisas, Deus vai trazer entendimento sobre muitas coisas, Deus vai clarear conceitos que estão na palavra que talvez estão perdidos na vida dessa pessoa e da igreja. E Deus vai usar talvez essa pessoa como uma voz profética para nos exortar acerca de verdades que nós estamos abandonando. Mas não são novas revelações, não são novas percepções que Deus não tinha dado na sua palavra. Percebe a sutileza do que vem acontecendo? E anota aí, é isso que vai acontecer cada vez mais, num extremo e no outro extremo, o ceticismo em relação à palavra de Deus, um julgar do que ela é, o que não é bem assim. Precisa pensar melhor, olha o contexto. E o outro lado é, o que Deus vai ministrando, falando, eu vou me... Ou como se costuma dizer aí, por aí, vou para o nível acima. E eu vou estar no nível de cima, então eu tenho mais entendimento, meu irmão. Sou mais espiritual. Deus, quando Ele quer falar, Ele diz que Ele suscita das pedras, filho de Abraão, fala através de uma mula, uma jumenta, quando Ele quer falar. E a gente acha que existe um nível, e isso é muito perigoso. Cuidado com isso. Por isso, esse contexto que está acontecendo aqui, quando ele fala, guardem, nesse contexto que nós estamos cada vez mais num campo minado, de cada vez mais nós estamos com a sensação de que estamos muito perto da volta de Jesus por conta dos acontecimentos contextuais que vão acontecendo, nós estamos num campo minado. Então, a recomendação é, cuidado com essas coisas. E aí vem a próxima orientação que complementa essa. Né? Ele diz assim no verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira parte do verso 18. Contrastando com você ficar esperto, tomar cuidado para não ser levado. Né? Esse é um outro problema. Lá no Apocalipse, uma das igrejas, quando ele fala sobre o esfriar o amor, ele diz assim, vocês são zelosos e rejeitaram todas as doutrinas estranhas dos nicolaítas. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Eles se tornaram tão rigorosos com aqueles que podem ser ensinados. Você está falando o quê? Espera aí, você, pastor, você tal. E começaram a ficar tão desconfiados que não acolhiam mais ninguém. Tudo poderia ser ensino distorcido. Então, obviamente, que nós não devemos ser pessoas que pegam a lupa e ficam ampliando demais. Por isso, esse texto vai nos exortar, e é o complemento, que nós devemos, ou na NTLH, porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo é, para você evitar o perigo de ser levado por doutrinas estranhas, por ensinos que possam vir, inclusive no futuro, a te derrubar, a recomendação de Pedro é que você cresça em conhecer Jesus, que você explore mais a palavra de Deus, que você estude mais a palavra de Deus, que você procure ser pessoa cada vez mais fundamentada na palavra de Deus. Se há um ponto que a Bíblia fala do perigo que acontece, é nós desviarmos da verdade. Por isso que, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala muito de falsos profetas, de ensinos, de mente cauterizada, de distorções. Por quê? Porque tem a ver com a palavra de Deus. E nós temos que estar cada vez mais fundamentados, tendo entendimento da palavra de Deus. Mas isso é só cabeça, né? O pessoal às vezes tem hora de falar, não, é a turma dos cabeções. Não é isso. Mas se eu não tiver entendimento da palavra de Deus, eu corro o risco de ser levado.
Eu ministro aulas de pregação. E nas minhas aulas, agora é menos porque os cursos estão ficando online, então menos oportunidade de ouvir os alunos pregando. Mas quando eles eram presencial, os cursos eram mais longos, todo mundo pregava em sala pelo menos umas 3 vezes. Num dos locais que eu dou ainda é presencial, então cada um prega pelo menos durante o curso, que leva três blocos, eles pregam pelo menos 6 vezes cada um. E às vezes eu fico abismado com o entendimento que as pessoas têm de um texto bíblico. E a pergunta que eu tenho, eu comecei a mudar a minha maneira de dar as aulas, eu me apegava excessivamente nas questões técnicas. Minha esposa, a pastora Eliane, disse que eu era um cara chato, tudo estava errado, não é isso, não é desse jeito, não está estruturado corretamente. Hoje a minha pergunta principal é isso que o texto está dizendo? Se você puder refinar do ponto de vista, vou falar um palavrão aqui, homilético, é ótimo. Mas a preocupação principal que eu passo para os meus alunos é o seguinte: você está entendendo mesmo o que a palavra de Deus está dizendo? Você leu, estudou, pesquisou, confirmou, é isso que o texto bíblico está querendo dizer? E algumas vezes eu me surpreendo com algumas coisas que a pessoa afirma. Eu disse assim, mas é isso que está escrito aí? Leia para mim. E ele lê e fala assim, olha para mim, eu acho que é. Eu disse assim, mas leia de novo aí. Veja o que está escrito aí. Se afirmou isso, mas o que está escrito aí? Ó. Veja aqui ó, esse pedaço. Esse é um período que nós temos tido. Então, o convite que Pedro faz, no ambiente que nós estamos, de andar cada vez mais num campo minado, e de que, com certeza, vamos nos aproximando, não pegando essa coisa de que amanhã vamos estar mais perto da volta de Jesus do que hoje, mas de estarmos sentindo cada vez mais um ambiente hostil em relação à nossa fé. Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus, se aprofunde em conhecer. Professores da escola bíblica, aprofundem no estudo da palavra. Líderes de grupos pequenos, reflitam, discutam a palavra e como viver essa palavra na sua própria vida. Púlpito, vamos centralizar em expor a palavra de Deus. A vida da igreja deve ser centralizada na palavra de Deus. Concluindo, irmãos, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que você seja? Em outras palavras, Jesus voltará. Como devemos viver até lá? Que tipo de pessoa devemos ser? Aí vamos recordar. Vivam de maneira santa e piedosa, empenhem-se por serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, no ambiente relacionado com a segunda vinda de Cristo, a preocupação maior de Pedro não é quando Jesus volta, não é circunstâncias que envolverão, mas tem a ver com a maneira como nós vivemos. Ou como ele disse aqui, que tipo de pessoa é necessário que eu e você sejamos. Que Deus possa nos ajudar a viver da maneira como Ele deseja que nós vivamos. E o pastor Joel Daira, ele tinha uma brincadeira que ele gostava de ficar falando, não sei, algumas vezes ele falou aqui também, mas ele diz assim, somos Rollins. Ele referia alguma coisa, ele falava assim, somos Rollins. E parece que essa doutrina distintiva da nossa denominação cada vez mais deve ser tomada a sério. E nós devemos cada vez mais ser Rollins. Viver a vida de santidade. Talvez essa é a recomendação maior de Pedro. Não importa
se é hoje, amanhã ou o que vai acontecer. Importa a maneira como você vive, de maneira santa. Ah, mas eu não. E se eu tiver meio santo, e se tiver umas pendências aí, Jesus, como vai ser essa coisa? Essa é outra curiosidade, né? Tinha uma história que se eu tiver em pecado e Jesus voltar, eu estou ferrado. Então, quando eu vi isso, eu pedia perdão cada segundo. Perdoa, Jesus, me perdoe, porque eu dizia que eu cometo pecado toda hora, então me perdoe. Eu devo ter pecado, me perdoe. Né? Eu não entendo que é dessa maneira. Mas a gente deve ver da maneira mais santa que nós possamos viver, se esforçando, pondo as coisas em ordem, para que quando Jesus voltar, nos encontre preparados para a sua vinda. Amém? Se isso vai ser daqui um pouco, mais um pouco, se eu e você vamos ser transformados ou vamos ressurgir dos mortos depois, não importa. Importa que eu e você temos que ver de modo santo. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado que vemos dias, de fato, no nosso contexto, que podemos entender, sim, que há crescentemente indicativos da sua volta, de que o tempo da sua volta com certeza se aproxima. Não nessa coisa irônica de que hoje é mais perto do que foi ontem, mas na certeza de que cada vez mais nós vemos evidências contextuais que nos indicam que o tempo da vinda do Senhor se abrevia. E por isso nós somos convidados, Senhor, não a querer fazer especulações, análise e fazer somatórias se confins da terra é a Ucrânia, se é isso ou aquilo, se estamos na volta ou se não estamos na volta, se é isso, aquilo, se essa guerra é início, enfim, Senhor, temos que estar alerta, mas principalmente, Senhor, alerta para a maneira como vivemos. Para sermos encontrados vigilantes, como quem anseia e aguarda a vinda do Senhor. Obrigado, Pai. Nós agradecemos, nós oramos pedindo a Tua bênção e que nos ajude a viver dessa maneira, Pai. No nome de Jesus. Amém.